esse corte aqui, todo mundo consegue identificar nesse cabelo que essa parte aqui, ó, o cabelo ainda não ficaram algumas pontas sobrando? Tá vendo essas marcações que criam aqui, ó? Quando vocês estão trabalhando um degradê e eu tenho essas marcações aqui, exatamente isso daqui, ó, esse ponto. O que isso faz? Isso aqui a gente tem uma diferença de densidade, né? De tamanho de cabelo, na verdade, e aí vai influenciar na densidade. Quando a máquina foi passada, aqui a gente tem um problema na hora de passar a máquina, que é um erro muito comum que a galera faz. E depois tenta ajustar esse problema com o pente corrido. Então, o que é comum, tá? Se tu hoje, tu tá escortando o cabelo, e na hora que tu vai cortar o cabelo, tu traz a máquina para fora, por exemplo, tu vem, tu passa a máquina e tu fica com medo de tirar muito cabelo aqui e arredondar. E tu faz esse processo de tirar, de retirar. Cada vez que tu breca, que tu para o teu movimento, ou que tu tira a máquina do crânio para ela não cortar mais, eu crio essa camada em cima. Pensa a máquina como se ela fosse uma borracha, como se ela estivesse apagando. Se eu venho, eu estou apagando e eu paro de apagar bruscamente, eu vou ter uma camada maior aqui. Nesse cabelo, aconteceu isso. Então deixa eu mostrar. Olha só, isso daqui acontece porque não teve fluidez no movimento na hora que foi executar. E principalmente por causa do movimento C. Isso aqui é muito característica do movimento C. Legal? Qual é a questão aqui? Eu sei que tem muita gente que acaba ajustando essa parte com o pente corrido. Qual é o problema de eu ajustar essa parte com o pente corrido? Velocidade de corte. Pente corrido, principalmente para quem está começando, é algo que leva muito mais tempo. Mesmo que tu tenhas uma grande habilidade, mesmo que tu corte muito rápido, já com pente corrido, não tem como comparar a velocidade de uma máquina com a velocidade do teu pente corrido. E pente corrido e máquina é a mesma coisa. Não muda. Só muda um pouquinho a dinâmica. Pente corrido é o quê? Um pente que levanta o cabelo e a tesoura na mão livre, batendo e cortando. Quando eu tenho a máquina, o processo é o mesmo. A máquina tem um pente que levanta o cabelo e atrás eu tenho a lâmina cortando. Então, o princípio dos dois é o mesmo. A diferença é que o pente corrido é muito lento. Então, essas metodologias que colocam o pente corrido para tu arrumar um encaixe, para tirar muito cabelo, muita quantidade de cabelo, que faz muita divisão para fazer um pente corrido agora, depois solta, faz a divisão, solta a divisão e faz o pente corrido de novo, são técnicas que fazem com que tu demore muito tempo no processo de corte. E isso fica muito longo. E às vezes tu leva 45, 50, mais de uma hora para fazer um corte de cabelo, legal? Então toma cuidado com o pente corrido. Quando que eu vou usar o pente corrido? Quando eu quiser fazer pequenos detalhes, tirar uma pontinha, ajustar um negocinho. Quando eu faço muita coisa com o pente corrido, principalmente no degradê, é algo que demora demais. Então essas partes ajusta direto com a máquina. Evita o pente corrido. Bota o pente corrido para pequenos detalhes. Beleza? Então esse é o primeiro cuidado. Então aqui tem um errinho na máquina, tá? Que ficou uma camada um pouquinho maior. Esse é um cabelo que ele tá arredondado, todo mundo consegue ver que aqui ele tá mais arredondadinho assim, né? Ele faz isso daqui, ó. Arredondou, vou botar em vermelho aqui para vocês. Ó, ele tá mais arredondadinho, legal. Tem um outro detalhe aqui sobre corte, é que ele tá desconectado e aqui parece ser feito de forma intencional, né? Tem aqui, ó, se tu observar acima dessa linha, eu tenho um cabelo bem comprido, abaixo dessa linha eu tenho um cabelo já mais curtinho entrando no meu degradê, né? Ah, o cabelo tá mais ou menos assim, e aqui eu tenho um cabelo um pouquinho maior. Fez isso provavelmente para tentar esconder essa parte da entrada aqui, e perfeito, cara, gostei, eu achei que ficou bom, tá? Achei que ficou bem bacana, ficou bem equilibrado, foi bem assertivo na hora de executar. Mas o que eu quero que tu veja aqui? A gente tem o mesmo modelo, a gente tem o mesmo cliente, mas só que o degradê, ele é completamente diferente. Eu sei que tá óbvio aqui, tá? Eu sei que tá óbvio, mas eu preciso perguntar, por que que no mesmo cliente eu tenho degradê diferente? Então, cara, aqui eu tô dando um exemplo extremo, legal? O cabelo, esse cabelo. Pô, a parte de cima tá bem cortada, tá legal, gostei, achei que a escolha foi bacana. A lateral poderia melhorar um pouquinho com a máquina, deixar melhor trabalhadinho, sem essas camadas, poderia. Mas a diferença que nós temos aqui entre um cabelo e outro é a cor do cabelo. E aqui eu tenho um resultado extremo. Cara, mas tu consegue ver como a cor do cabelo interfere totalmente no degradê? Se interferiu aqui no mesmo cliente, tu não acha que vai interferir quando tu vais cortar um outro cabelo? Tu acha que um degradê de um cliente, ele tem os mesmos tons, o mesmo formato, o mesmo estilo do que outro cliente? Aí eu te faço uma outra pergunta. Eu tenho cabelos diferentes, eu tenho crânios diferentes, eu tenho cores diferentes e eu vou usar a mesma técnica? Faz sentido para vocês usar a mesma técnica para tudo?
sendo que tudo é diferente? Quando eu vou pintar, legal? Eu vou pintar minha calça. Eu uso uma tinta de tecido ou eu vou usar uma tinta guache? Qual que eu vou usar? Não é diferente? É diferente. Quando eu vou pintar minha casa, não é um outro tipo de tinta? Acontece exatamente no mesmo no degradê. Se tu pegar uma técnica, uma sequência, te basear somente isso para fazer todo o degradê, infelizmente, tu vai acertar alguns, poucos, e tu vai errar a maioria. Por isso que tem tanto cliente que pensa, caramba, degradê não é para mim. Por isso que tem tanto cliente pensando assim. Por isso que tem cliente que vem e tu acha que, pô, não consigo acertar esse, eu acertei o outro. Aí tu tá animado porque tu acertou, mas depois tu erra. Porque são superfícies diferentes, são cabelos diferentes, são cores diferentes. Então eu preciso levar isso em consideração. Porque degradê é sobre o quê? É sobre cor. Se eu desconsiderar que degradê é sobre cor e eu pensar somente em sequência de pentes, que é pensar só em tamanho de cabelo, adivinha, não vai dar. Então, se hoje o teu degradê fica manchado, fica claro demais, fica escuro demais, é por causa da sequência? Provavelmente não. É por causa de quê? Não prestou atenção nesse detalhe. Felipe, mas eu nunca vi ninguém falar sobre isso. As pessoas só ensinam sobre sequência. Claro, pô. Já vi se alguém ensinar em cabelo que é um cabelo totalmente diferente, difícil? Já foi de algum curso que os caras pegaram o pior cabelo da sala e mostraram? Não. Se tu tens um cabelo bom, tu já sabe. Tu vais pro workshop, é tu que vai ser chamado. Os caras que já sabem disso, que são sempre chamados, vão de boné, cara. Então, fica atento a isso. Legal? E aí a gente vai entrar. Vamos olhar esse corte aqui. Legal, hein? O corte ficou excelente. Manteve natural aqui, né? Não quis fazer. E tudo bem, tá? Na foto parece estar errado, mas aqui só quis manter natural. E é um estilo, tem cliente que não gosta. Tá tudo bem, legal. A graduação tá bem feitinha. Deixa eu ver aqui do outro lado. Massa, ótimo. Ótima conexão, ótimo encaixe. Legal, ó. Esse corte aqui tá muito bom. Esse corte aqui tá muito bom, hein? O que a gente tem aqui? Aí quando a gente olha o degradê, né? A gente já tem outras cores. Quando a gente olha a cor desse degradê, a gente tem um cabelo extremamente escuro, bem escuro, e a gente tem uma pele clara. Não chega a ser uma pele muito clara, um branco, assim, ter todos os tons, né? Mas é uma pele clara. É um degradê um pouquinho mais complicado, porque eu tenho mais tons para trabalhar. Felipe, eu tenho 3 tons? Não, cara, aqui a gente vai ter mais tons, tá? A gente tem vários, a gente está vindo de um tom bem escuro, a gente está fazendo a transição bem suave até um tom bem claro. Não totalmente, mas bem claro. Então a gente vai ter vários tons, é uma transição que ela fica um pouquinho mais suave. Agora, mesmo nesse degradê, a gente tem algumas variações dentro do próprio degradê. Aí eu vou aproximar, porque eu quero ser bem assim, ó, bem certeiro com vocês, tá? Talvez tu não enxergue isso, mas aqui dentro desse degradê, quando a gente olha ele com mais detalhe, a gente vai conseguir ver algumas coisinhas. É só um ponto, tá? É um detalhe. O degradê não tá ruim, o degradê tá bom, mas a gente quer fazer um degradê perfeito. Então eu preciso ser minucioso nesse sentido. Nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Aqui. Eu tenho uma parte que está um pouco mais escura. Olha só. Consegue perceber que aqui está um pouco mais escuro? Se eu for olhar numa faixa só, nessa faixa aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, olha só como aqui está um pouco mais claro e aqui um pouquinho mais escuro. Então eu tenho um pouquinho de diferença aqui no tom do cabelo, na cor. Por isso que eu digo, degradê é cor. Você tem que analisar as cores. Se tu não analisar, tu não vai conseguir aquele degradê com muito impacto. O degradê é perfeito. Legal? E outra, quanto mais tempo eu levo para identificar essas cores, mais tempo eu levo na hora de executar o degradê, né? Porque eu fico com o olhar muito perdido. Tá fazendo degradê e chega uma hora que tu fica até com medo de tirar a marcação, porque tu não sabe nem qual pente que tá ali. Ou às vezes tu nem tá mais enxergando a marcação, né? O teu olho já parece que fica tudo meio que embaralhado, né? Vou te dar uma dica, tá? Quando tu tiver fazendo um degradê e tu te sentir com o olhar totalmente perdido, pega o teu celular e filma ou tira uma foto. E aí tu olha através do celular. O ideal mesmo é tu filmar, botar aqui o celular do lado e aí vai com o teu dedo assim, ó, isso, filmando, olhando no celular e bota onde tu acha que tá marcado. Aí tu tira, na hora que tu tirar o teu dedo, tu vais ver com mais clareza. Tipo o que eu tô mostrando aqui, é como se eu estivesse botando o dedo, né? Tô mostrando aqui, ó. Olha só, como aqui tá um pouquinho mais marcado. E aí tu consegue ver com mais clareza. Beleza? Então aqui tá um pouquinho mais escuro. Interferiu na cor, eu preciso ir lá e ajustar. Mas eu preciso ter esse olhar apurado. E quando eu identifico a cor do cabelo, eu já consigo meio que na minha mente imaginar esse cabelo ficando um pouquinho mais claro. Quais são os tons que ele vai ter. Faz sentido? Beleza? Ó, aqui a gente já tem um equilíbrio excelente. Aqui o equilíbrio tá muito legal. Boa estrutura de corte, bem conectadinho o cabelo, tá bem encaixadinho. Tem esses arrepiadinhos aqui, ó. Todo mundo consegue identificar que tem um leve arrepiadinho na conexão,
Isso é bem normal de acontecer. Dá para ajustar, tá? Tem um movimento que se chama movimento de duckbill, que ajusta esse pequeno arrepiadinho, mas é um detalhe, é um refinamento, tá? Não é algo que estragou o corte. Não, é um refinamento para realmente deixar ele 100%. Mas ficou bem conectado, ó. A parte de cima dá para ver que tá bem equilibrada, bacana, né? Um penteado mais natural, mas a conexão aqui ficou muito boa, né? Bem encaixadinho. Eu gostei demais. Só um trabalhadinho aqui para tirar esses pequenos arrepiados. E aqui no degradê a gente já tem uma graduação bacana, né? Acho que tá massa. Felipe, tá marcado aqui atrás. Aqui é por causa da posição da foto, tá? Aqui a posição da foto não tá mostrando bem, então acaba batendo uma sombra natural da foto. Só toma cuidado com fotografia por causa disso. A gente consegue enxergar bem essa região aqui, ó. Tá excelente. Já esse lado ficou bacana. E a gente entra no outro questionamento. Por que às vezes eu consigo fazer um bom degradê de um lado e às vezes eu não consigo fazer um bom degradê do outro? Por quê? Porque eu estou usando a mesma técnica. E às vezes de um lado para o outro ela muda. Principalmente os movimentos que tu executa. Olha só, se em um cabelo um lado é diferente do outro, imagina de um cliente para outro, muda completamente, sacou? Muda completamente. Então, quando tu faz olhar, até mesmo dentro do próprio corte, tu tens que olhar, legal, como é que estão as cores do cabelo? Como é que tá um lado e como é que tá o outro? E um dos pontos que vai interferir muito na cor é a densidade do cabelo. O quanto de cabelo que existe naquela região. Tem muito cabelo, tem pouco cabelo? Cara, isso interfere muito. O degradê, ele é um jogo entre o cabelo e a pele, onde o cabelo ele esconde a parte clara. Ele diz, cara, não quero mostrar a parte clara aqui. E aí eu vou tirando ele aos poucos e vou revelando a parte clara aos poucos. E quanto mais suavidade eu conseguir construir isso, mais suave vai ser o meu degradê. Felipe, mas se eu quiser fazer isso de forma brusca, tu pode fazer, escolha tua. Mas tu precisa ter esse controle, legal? Como de via de regra, principalmente na barbearia do Brasil, a gente tende a ter esse degradê um pouquinho mais suave. A gente chama isso de regular, tá? Um degradê regular é um degradê que a gente tem a transição suave. Existem outros tipos, mas não é o momento agora. Então, quando eu tenho um degradê regular, eu tenho um degradê que ele é mais suave. Legal? Que é o que a maioria quer dominar. Mas quando tu domina ele, em qualquer cabelo, né? Que esse é o segredo da agenda lotada, fazer qualquer tipo de cabelo, não fazer só um, dois tipos de cabelo muito bem, mas conseguir fazer todos os tipos de cabelo muito bem. Quando tu consegue dominar isso, cara, qualquer tipo de degradê tu consegue entregar. Então, dentro do próprio, olha, isso é muito louco, né, cara? Dentro do próprio corte, eu preciso executar estratégias diferentes, cortes diferentes, movimentos diferentes. Por quê? Porque eu tenho situações totalmente diferentes, cara. Se aqui, ó, eu tenho muito cabelo aqui nessa região, eu tenho mais concentração de cabelo aqui nessa região, legal? Lá no outro, vou aqui para baixo. Eu não tenho isso. Olha só como o meu cabelo, caraca, esse lado aqui é excelente, né? O cabelo é super bem distribuído, não tem nenhum ponto onde o cabelo ele é muito aglomerado. Então vamos lá. Se aqui no pente 1 eu passo 3 vezes o pente 1, aqui se eu passar 3 vezes é o suficiente? Não, cara. Aqui tem mais. Eu tenho que passar mais vezes aqui, ó. Às vezes eu tenho que mudar o movimento. Às vezes eu tenho que mudar o pente. Olha que loucura. Se eu venho nesse meu trajeto aqui, ó. Vou fazer um trajeto, tá? Nesse trajeto aqui. Digamos que esse trajeto aqui seja o pente 1, beleza? Aqui eu tenho o pente 1. E ali embaixo, pente meio. Legal. E aí o que acontece? Eu tenho essa região aqui mais escura. E aí eu venho e eu insisto mais com o pente 1 aqui, ó. E fica insistindo, fica insistindo, fica insistindo. Adivinha, não aconteceu. O que eu posso fazer? Eu posso vir nessa região aqui, ó, só nessa, tá? E trabalhar com pente meio. Mas, Felipe, se eu trabalhar com pente meio numa faixa que não é o pente meio, o cabelo vai ficar menor. Isso? Degradê é sobre cor ou é sobre tamanho de cabelo? Muito degradê fica marcado porque tu tá preso na sequência. 100% das sequências vão dar errado. 100% das sequências vão dar errado. Porque sequência é a metade do processo do degradê. O teu degradê, de fato, começa quando a tua sequência termina. Grava essa frase. O teu degradê começa quando a tua sequência termina. Ali que tá pra valer. E tu tá exterminando o teu degradê quando a tua sequência termina. E isso é um problema. Porque isso vai ter resultado só naqueles cabelos que tá tudo certo. E quando tem essas diferenças de densidades? Aí eu vou ter problema. Legal? Então, ajusta isso. Muda o teu olhar. Se tu não mudar o teu olhar, se tu ficar fazendo o que tu faz hoje, vai continuar acontecendo. Tu vai acertar aquele cliente que tu sempre acerta e tu vai errar aquele cliente que tu sempre erra. Isso não vai mudar, tá? Vamos ver outro? Eu gostei, esse corte aqui eu gostei, tá? Achei bacana, a gente foi no detalhe mesmo, né? Mas esse lado aqui conectado ficou lindo. Pô, ficou super bem conectado. Tem um ajustezinho do arrepiado ali, né? Que dava pra ter trabalhado com outro tipo de movimento. Mas gostei, cara. Achei que ficou
super da hora, não ficou ruim não, ficou bem bacana. Tô sendo exigente porque a gente quer um degradê perfeito, né? Olha só. E aqui a gente tem outra coisa que é muito interessante. Primeiro que a conexão tá muito bacana. O lado aqui tá conseguindo fazer um trabalho bem bacana na conexão. Tô gostando. A parte de cima tá legal também. Aqui a gente já tem um degradê que é um pouquinho diferente. É um degradê do Paint 1. Aqui a gente tem um degradê do Paint 1, né? E aí a gente não tem tantas cores assim. Por quê? Porque eu termino no Paint 1. Então eu tenho uma parte que é um pouquinho mais escura, essa parte aqui de baixo, certo? Felipe, tá 100% certo? Tem algumas coisinhas que daria para ajustar. Quais? Ó, consegue identificar aqui, ó? Olha só. Como a gente tem um pontinho mais escuro aqui, ó, bem ali, ó. E a gente tem também um pontinho um pouquinho mais escuro aqui, ó. Nesses dois. Cara, esses dois, esse daqui nem tanto, mas esse daqui, ele é extremamente sensível. Ou seja, esse ponto aqui, se eu passar a máquina, a chance de clarear demais e estragar os tons do degradê é muito grande. Então, quando eu tenho essa sensibilidade toda, eu não quero velocidade da máquina. Eu quero o detalhe do pente corrido. Então, aqui eu poderia ajustar pente corrido com a tesoura dentada. Aqui tem bastante cabelo, cara. Tem bastante cabelo, é bem denso. Então aqui não precisa ser no pente corrido. Daria para ser? Até daria, que é um ponto muito pequeno. Mas o que eu quero no meu degradê? Eu quero que o meu degradê seja rápido. Então eu tenho que utilizar os recursos mais rápidos. Perder 30 segundos, perde 30 aqui, perde 30 ali, perde um minutinho ali. Quando tu vê, já deu 20 minutos a mais. Então aqui, máquina. Faltou insistir um pouquinho mais. Ou fazer aquele esquema ali de subir o pente de baixo para cima. Legal? Então, aqui faltou insistir um pouquinho mais. Felipe, eu vou fazer esse lance de subir de baixo, pegar o pente de baixo e ir para cima. Faz, só toma cuidado, tá? Toma cuidado para não deixar claro demais, toma cuidado para não deixar buraco. É algo que é um pouquinho mais sensível e tem que ir com tranquilidade ali, certo? Tem que ajustar bem o movimento. Se fizer um movimento errado, pode realmente causar um problema na hora que tu vai executar o corte. Legal? Mas o ponto principal aqui, olha como a gente já tem cores diferentes. E tem que enxergar isso, sabe, cara? Tem que conseguir identificar, bater o olho, identificar. Bom, esse daqui é um degradê do Pente 1. Todo mundo consegue identificar? A gente consegue ver o tamanho do cabelo, consegue identificar as cores. Dá para ver que aqui passou o Pente 1, dá para ver que aqui o cabelo está um pouquinho maior, então já é um Pente 2. Tem que olhar os pontos onde está mais escuro, onde tem mais cabelo. O teu olhar ele tem que estar treinado para isso. Quer ver? Vou te dar um exemplo aqui nesse cabelo. Se tu observar, olhando essa foto aqui, tu tens que olhar muito rápido e identificar aonde tem mais cabelo e onde tem menos. Toda essa região aqui, menos cabelo. Olha essa parte aqui de baixo, ó, como tem mais cabelo, como tem uma densidade muito grande. Com o tempo, tu vais identificar, inclusive, que existe um pequeno erro de corte aqui na tesoura. Com o tempo, tá? Tudo bem se não olhar agora. Nessa região aqui, ó, um dos ângulos de corte, o ângulo de 45, faltou um ajuste, tá? A mecha, ela correu demais. Por que eu consigo identificar isso? Por causa da textura do cabelo aqui, ó. Eu tenho uma densidade muito grande ocasionada pelo corte. Aqui eu tenho um buraquinho, ó, que o cabelo cai, e aqui eu tenho mais uma densidade, entendeu? Quando tu vais olhar o corte de cabelo, cara, é tipo, tem que bater um raio-x. Olhou e tu vais conseguir. Identifiquei. Legal, sei como arrumar, arrumo, pum, corte rápido. Quando eu olho e eu não consigo identificar, a minha cabeça fica assim, não sei onde é que eu tô. E aí eu me sinto muito perdido. Tem aquela sensação de não sei mais nada, né? Principalmente quando pega um cabelo desafiador, às vezes não sabe nem por onde começar. Às vezes trava até na marcar na 0, marcar na 1, trava de verdade. Então criar esse olhar é uma das coisas mais importantes que tem na hora que tu vais aprender a cortar cabelo, aprender a fazer degradê, para conseguir fazer um degradê mais rápido, beleza? E aí a gente volta pro primeiro. Agora fica, né? É escancarado isso. Mas sim, a cor do cabelo tem interferência direta. E a cor do crânio tem interferência direta. Se eu não levo isso em consideração, pô, eu tô desconsiderando um fator absurdo, cara. É tipo, se eu não considerar a cor do cabelo, é tipo assistir um jogo de futebol de campo, um jogo de futebol de areia e querer usar a mesma técnica. É totalmente diferente. Totalmente diferente. E no cabelo é assim. Se eu tenho superfícies diferentes, cabelos diferentes, eu tenho que ter movimentos diferentes, técnicas diferentes. Principalmente no Brasil, né, cara? O Brasil é muito, muito loucura, assim. Porque tens uma diversidade de cabelo muito grande. Vai ter cabelo ondulado, vai ter uns cabelos arrepiados, tem pouco cliente com pouco cabelo e quer fazer milagre na hora do degradê. E assim, a gente tem que fazer milagre mesmo. Porque são esses cabelos
com problemas difíceis, que quando a gente eleva o nível do cabelo, a gente conquista o cliente. E no final das contas, vocês estão aprendendo a fazer o degradê perfeito para quê? Para fazer o cabelo do filho e acabou? Para fazer o seu próprio cabelo? Para bonito? Não, cara. Vocês provavelmente querem trabalhar ou já trabalham com isso. E qual é o objetivo? Ser bem sucedido, ser referência, ter muito cliente, ter agenda lotada. No final das contas é isso. Então tem que fazer de forma estratégica. Por isso que tem gente que consegue fazer um degradê perfeito em alguns cabelos, tira fotos, tem até muitos seguidores no Instagram, mas não tem uma agenda lotada. Por quê? Porque, cara, tem cabelo que qualquer um consegue entregar um grande resultado. Com o tempo tu vai conseguir. Agora o segredo não tá aí. O segredo tá naquele cliente que é difícil. Entregar o limite dele. Ir no detalhe, ir no ponto e conseguir resolver. Fechado?